Essa é a questão de número 54 e é a parte de história, essa reta final aqui da prova da UERJ. E aqui tem dois textos muito grandes. O primeiro fala que o coração do Dom Pedro I já veio aqui ao Brasil no governo Médici, em 1973, tá? E aqui aí tem um relato do quanto o Médici ficou emocionado, dividindo isso com o povo brasileiro, essa relíquia e etc, etc. E nesse texto aqui, cujo título é Conserva de Imperador, mostra que o coração do Dom Pedro I voltou aqui, mas durante o governo do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E aqui faz uma crítica, dizendo que poderia ter vindo um rim do José Bonifácio, ou até mesmo um dente de Tiradentes, o fígado de Cipriano Barata e etc. também, para que a festa ficasse completa. Bom, aí o que a questão está pedindo? Os textos apresentam ações governamentais associadas ao sesquicentário, da independência do Brasil em 1972 e a seu bicentenário em 2022. Errei a dessa ali para falar, desculpa, é sesquicentário. Agora eu falei certo. E rápido, né? Então vamos lá. Um aspecto comum dessas ações governamentais a resposta correta é a letra A, culto ufanista de protagonistas oficiais. É você enaltecer as personalidades da história. Poderia ser a B, enaltecimento patriótico da unidade lusa. A gente está enaltecendo a unidade lusa, né? Só a parte de Portugal. Será que a gente está só privilegiando Portugal? Não, a gente está falando de Brasil. E Brasil, para você contar a história do Brasil, você tem esses símbolos, esses personagens de Portugal. Mas a história é do Brasil, não é de Portugal. Então corta. C, reparação histórica de heranças europeias? Não, gente, por favor. O que mais a gente enalteceu na história do nosso país foi essa herança com o velho mundo. Então não pode ser. D, reabilitação contemporânea da continuidade monárquica. Isso está errado, porque você não está retomando uma linha monarquista, você não está falando de que a monarquia vai voltar, né? Essa alternativa foi o que mais me pareceu dizer. Não, a resposta correta é exatamente esse culto ufanista de protagonistas oficiais. Olha a declaração acima, que vocês já leram, quem fez a prova. Eu não vou ler aqui, mas do próprio Médici, emocionado, a bravura, o arroubo e a paixão, que era a marca de sua personalidade, proclamou livres estas terras. Então, esse ufanismo, né, da parte do presidente Médici. Bom, então a resposta correta é a letra A. Vamos seguindo. Essa alternativa também é muito interessante, essa questão. É a questão de número 55. E aí tem uma imagem de Teresa de Benguela, a rainha Teresa. E aqui está falando, resumindo para vocês, que Teresa viveu no século XVIII, não se sabe se ela nasceu na África ou no Brasil, mas ela chefiou o quilombo do Quariterê, falei certo, que se localizava na atual fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. O quilombo resistiu até 1770, quando foi destruído. Em homenagem a Teresa de Benguela, o dia 25 de julho é oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Olha que interessante. O que a questão está pedindo? O reconhecimento de Teresa de Benguela e a celebração do dia 25 de julho indicam uma mudança com o intuito de multiplicar narrativas sobre a formação social brasileira. Gente, que coisa interessante. A gente estava falando na questão anterior de um ufanismo, de você enaltecer os heróis, né, os protagonistas oficiais, né, os protagonistas, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro II intelectual, Princesa Isabel que libertou os escravos, mas e os negros que fazem parte, que contribuem com a nossa cultura? Onde eles estão, né? Em que lugar a gente coloca eles na história, na narrativa do nosso país? Bom, essa mudança, né, esse resgate, né, de personagens como Teresa e etc., essa mudança tem como objetivo, letra A, naturalizar a inclusão de personalidades marginais. B, garantir a homogeneização de hierarquias étnicas. C, promover a reparação de dívidas estruturais. D, valorizar a ação de protagonistas plurais. Essa questão, ela está
ela é muito interessante, ela é maravilhosa, mas ela confunde muito, porque ela tem alternativas que poderiam responder essa questão. Naturalizar a inclusão de personalidades marginais? Sem dúvida. Só que, será que a partir do momento que eu coloco Teresa de Benguela como sendo um dia nacional, ela passa a ser uma personalidade marginal? Não, ela era quando ela não tinha sido resgatada. Olha isso. Então corta, não pode ser. Garantir a homogeneização de hierarquias étnicas de forma alguma, tá? A gente não está falando de homogeneização de hierarquias étnicas, a gente não está falando de homogeneização étnica, muito pelo contrário, a gente está valorizando essa pluralidade. Então, não pode ser. C. Promover a reparação de dívidas estruturais. Muito interessante também. A A e a C poderiam te confundir, mas dívidas estruturais. O que seriam essas dívidas estruturais? Será que esse termo poderia ser trocado por um racismo estrutural? Promover a reparação das consequências negativas de um racismo estrutural, poderia ser isso, mas dívidas estruturais, não está bem colocado. A resposta correta é a D, valorizar a ação de protagonistas plurais. Então, essa é a resposta correta. Bem dificilzinha, né? Mas vamos agora para a questão de número 56. A questão de número 56, ela tem uma charge que ela mostra assim, duas pessoas no topo, né? Dizendo assim, a brisa da modernidade trabalhista. E atrás tem uma pessoa tocando um tambor para tentar fazer com que, explorar essas pessoas para fazer com que elas coloquem esse barco aí para navegar. E essas pessoas, elas estão ralando muito, e tem uma que está até abraçada com outra, que eu estou vendo aqui, a outra vira o rosto, mas está todo mundo numa situação bem complicada. Bom, está trabalhando muito e os outros dois estão só se beneficiando. E o que a questão está pedindo? A charge de Laerte ironiza mudanças recentes no campo dos direitos trabalhistas em sociedades capitalistas contemporâneas. Só que essa charge, ela está mostrando, e aí quem viu o filme Ben-Hur, que tem exatamente essa forma muito... que aqui faz um contraponto, né? A brisa da modernidade trabalhista. Essas duas pessoas estão falando de uma modernidade trabalhista. A modernidade está chegando para o trabalhador. Só que atrás deles, a exploração continua a mesma, continua uma exploração de como se os trabalhadores fossem escravos. E aí o filme Ben-Hur mostra exatamente essa cena, né, de como os navios que bombardeavam outros numa guerra, em algum conflito, como eles eram, como eles navegavam, né? Será que tinha um motor, né? Será que tinha uma máquina ali? Não, eram escravos, eram pessoas que eram raptadas, escravos, prisioneiros, criminosos que faziam, né, que explorados faziam exatamente o que essas pessoas estão fazendo nessa charge. Bom, essas mudanças provocam o seguinte efeito para o mundo do trabalho. Letra A, erradicação de condições laborais análogas à escravidão? É exatamente o contrário. Restrição de práticas econômicas associadas à uberização. Bom, isso é uma parte de um setor da economia, de um setor de serviços, não vem ao caso, isso não define o mundo de trabalho como um todo, então não pode ser. Ratificação de ações empresariais relacionadas à exploração. Essa é a resposta correta. A B está dizendo o seguinte, então quer dizer que tudo vai se associar a Uber. Não, nem todo mundo trabalha com Uber, tá? Então, a resposta correta é a letra C, ratificação de ações empresariais relacionadas à exploração. A exploração, o empresário vai estar sempre explorando. E agora, vamos dizer assim, legalmente, né? Assegurado pela lei. D, substituição de recursos humanos complementares à mecanização, a substituição do homem pela máquina? Não, de forma nenhuma. A gente está falando aqui da exploração em sua essência. Então, resposta correta, C.
A questão de número 57, ela caiu uma música Parabólica Camará, do Gilberto Gil, tá? E ela é muito interessante, depois leiam e escutem essa música. Não vou ler aqui com vocês, nem vou cantar, obviamente. Mas o que a questão está pedindo? A canção registra percepções de alguns impactos da globalização na sociedade brasileira na década de 1990. Um desses impactos está apontado em: letra A, subordinação das culturas locais e regionais, integração de identidades nacionais e linguísticas, desvalorização de práticas populares e tradicionais, redimensionamento das relações espaciais e comunicacionais. Olha, essa questão já caiu na prova da UERJ, tá? Eles adoram falar de globalização, relacionar o Gilberto Gil, eles amam, tá bom? E todas essas alternativas, elas têm a ver com o processo de globalização. O processo de globalização é exatamente isso. Ele vai subordinar a cultura local, ele vai integrar a identidade nacional e linguística, a homogeneização, vai desvalorizar práticas populares e tradicionais, mas o que a letra da música está falando? Porque terra é pequena, do tamanho da antena, parabólica camará, e volta do mundo camará, mundo dá volta camará. E aí, o que está querendo dizer, né, no decorrer desse poema, dessa canção? É exatamente a letra D, redimensionamento das relações espaciais e comunicacionais. Entendeu? Essa distância curta entre de comunicação, essa relação espaço-tempo, né? Curta, né? A internet. Então, isso é muito a década de 1990, né? A internet, você está num bairro e falar com uma pessoa de um outro bairro ou de uma outra cidade, um outro país, através dos bate-papos, essa integração toda. Então, a resposta correta é a letra D, tá? Porque isso é uma interpretação de texto. Você vai relacionar exatamente qual era o contexto, qual era o impacto da globalização na sociedade brasileira, nesses primórdios aí, né, 1990, né? Com a letra da música, né? O que a letra da música está dizendo? O que era a globalização na década de 90? É isso que a questão está pedindo para vocês. Então, a resposta correta é a letra D. Essa questão de número 58, e ela é muito interessante. Ela vai trabalhar impactos ambientais, ela vai trabalhar desmatamento, aquecimento global. Mas o que ela vai exigir do aluno? Exatamente a interpretação desse gráfico. Ela apresenta um gráfico e o título do gráfico é assim: emissões anuais de gás carbônico no Brasil por atividade econômica. Quais as atividades econômicas emitem gás carbônico anualmente e quem emite mais? Bom, aqui vocês já podem perceber que o uso da terra e floresta, se a gente fala uso da terra e floresta, a gente está falando de desmatamento, vai emitir mais. Em 2007, emitiu consideravelmente. Entre 2007 e 2010, reduziu. Agora, de 2015 para 2020, subiu. Principalmente 2020, se elevou bastante, mas não, entre 2015 e 2020 teve uma diminuição, mas nada tão significativo em relação a 2007 e 2020, tá? Entre 2007 e 2020. Bom, agropecuária, essa parte rosinha, foi uma emissão considerável, mas nada comparado ao uso da terra e floresta, infelizmente. Processos industriais, a mesma coisa. Teve momentos que se reduziu, né, 2007 para 2010, mas depois foi aumentando, foi se tornando até um pouco constante. Energia foi maior entre 2010 e 2015, né, foi se elevando.
Mas vamos ver o que a questão está pedindo, né? No ano de 2020, o Brasil registrou a maior emissão de gás carbônico desde 2007, como indicado no gráfico. Em função dos efeitos da pandemia de Covid-19, havia expectativa de que esses níveis de emissão diminuiriam. Eles focaram muito nos efeitos da pandemia, que interessante, né? Durante toda a prova, tanto a prova de geografia como a prova de história, né, que a gente está comentando agora. O principal fator que explica o ocorrido, ou seja, por que a gente teve maior emissão de gás carbônico, principalmente na parte de uso da terra e floresta. Por que a gente teve isso em 2020? Vamos lá. Dinamização da metalurgia? Não. Aumento do desmatamento? Com certeza. Essa é a resposta correta, infelizmente. Letra B, aumento do desmatamento. Crescimento do setor automotivo? Não, porque senão a parte de processos industriais poderia até estar igual à parte verde, né, o uso da terra e floresta, não é o caso. Substituição da agricultura doméstica, nada a ver. Então, a resposta correta, aumento do desmatamento. Essa prova ela está muito interessante, porque ela está muito parecida com a prova do Enem, e elas têm uma tendência em comum de cobrar temas ligados a questões raciais, que é a onda do momento, relações trabalhistas também, que tem a ver com a reforma trabalhista, e também cai muito tema ligados à preservação da memória, com essa construção da narrativa de um país, da história de um país, qual o personagem que entra, será que é só o branco, o europeu, o colonizador e os colonizados, e essa pluralidade. E cai preservação da memória coletiva, que é a preservação do patrimônio histórico. Então, a gente, de uns 3 anos para cá, a gente eu venho observando esses temas, principalmente de patrimônio, até mesmo na prova do ano passado, do Enem, que não foi muito boa, eles têm caído e eu estou adorando, eu gosto muito desse tema e não é um tema tão difícil. Bom, aqui eles pegam um trecho de uma autora chamada Cristina Meneghello, e ela diz o seguinte: os patrimônios difíceis, também conhecidos como patrimônios sombrios, marginais ou da dor, estão associados ao sofrimento, à exceção, ao encarceramento, à segregação, à punição e à morte. Tais patrimônios podem reunir a função de local de peregrinação com a finalidade de rememoração coletiva e de reconhecimento de direitos e de reparação. A visitação aos patrimônios difíceis ou sombrios traz tensões morais e éticas e exige mediação e objetivos educativos. Eu achei essa questão até difícil, eu gosto desse tema. Acabei de dizer que é um tema fácil, mas a forma como esse tipo de patrimônio não é tão assim, não é tão popular. Nós sabemos que existem áreas de tortura, né, territórios de tortura, como por exemplo os campos de concentração que são abertos à visitação, mas a gente não tem assim no nosso linguajar cotidiano, a gente não usa essa palavra, essa expressão patrimônios difíceis para caracterizá-los. E o que a questão está pedindo? Acho que eu, como professora, até erraria essa questão. O bem cultural que se enquadra no conceito de patrimônio difícil explicitado no texto é letra A, Memorial da Paz em Hiroshima. Essa é a resposta, tá? Museu Real da África Central na Bélgica, Memorial da América Latina em São Paulo, Museu Nacional de Imigração em Nova York. Você poderia até não marcar o Museu Nacional de Imigração em Nova York, a figura do imigrante, que você não vai mostrar apenas a dor, mas sim a contribuição cultural, né, para aquela cidade, para aquele país. E assim, a gente é muito específico, ela é difícil, que é muito específica, que você teria que saber de que patrimônio, de que museu essa questão está falando, né? Tá se referindo a patrimônio difícil, tá? Então, Memorial da Paz em Hiroshima, tá? Então, essa é a resposta correta, letra A. E depois, tanto eu como vocês vão pesquisar um pouco mais sobre esse Memorial da Paz em Hiroshima.
como é que tem um site também que eu cheguei a dar uma olhada, mas é muito interessante a gente ler a respeito até em relação a cada museu aqui que foi retratado, tá bom? Então não vou dar muita explicação sobre essa questão e vamos partir para a última questão da prova de história. A última questão dessa prova é a questão que eu mais gostei, porque ela vai falar da gestão do Carlos Lacerda e a gente fez uma revisão aqui no nosso canal e pegamos uma questão sobre o Carlos Lacerda, quando a gente fala de reformas urbanas, quando a gente fala de segregação e etc. Então, eu achei muito interessante. Aqui tem uma imagem da antiga favela do Esqueleto, que hoje é onde está localizada a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E aqui eu vou ler um trechozinho para vocês, né, que diz assim: durante seu governo, iniciou-se a política de remoção, ou seja, o processo de transferência de algumas favelas para lugares distantes, o que gerou muito descontentamento e protestos. Lembra que eu falei assim, gente, para construir a Avenida Central, lá na Reforma Pereira Passos, não estava nem falando de Carlos Sampaio, para construir a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, removeram muitos cortiços e transferiram essas pessoas para lugares mais distantes da cidade do Rio, para a periferia. Bom, surgiram conjuntos habitacionais como Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Vila Kennedy, em Senador Camará, Vila Aliança, em Bangu e Vila Esperança, em Vigário Geral, compostos por pequenas unidades padronizadas servidas por transportes públicos insuficientes e distantes dos empregos da maioria. Olha que problema. Hoje, quem passa pelo Parque da Catacumba, na Lagoa, pelos prédios da chamada Selva de Pedra no Leblon ou pelo campus da UERJ, no Maracanã, nem imagina que esses espaços abrigaram as 3 maiores favelas da cidade nos anos 1960, Catacumba, Praia do Pinto e Esqueleto, respectivamente. A favela do Esqueleto tinha esse nome, pois em seu terreno havia o esqueleto da construção inacabada de um hospital. Grande parte de seus moradores foi assentada na Vila Kennedy. Bom, vamos ver o que a questão está pedindo. Iniciada ainda no antigo estado da Guanabara, durante o governo de Carlos Lacerda, eu falei Sampaio, mas é Lacerda, tá? Eu acho que eu errei aí, desculpa. As remoções de favelas inseriam-se no projeto de intervenção estatal para a expansão da cidade. Um objetivo e um efeito das remoções então efetivadas foram, respectivamente... Bom, qual é o objetivo e o efeito dessas remoções? Letra A. Redefinição da divisão distrital, captação de recursos administrativos. Que legal! Será que é essa a alternativa? Claro que não. A gente não está falando de distrito aqui. A gente está falando aqui até de bairros e seria uma captação, né? Vai remover, a gente vai pegar recursos administrativos. Nada a ver, gente. B. Integração de área desabitada. Racionalização de moradias populares. Será que a integração de área desabitada, será que a gente está tentando pegar essa parte? Não, até porque a parte que a gente expulsou os pobres, onde a classe trabalhadora vivia, ela era habitada, tá? Ah, mas eu quero pegar, mas não, eu estou falando da periferia que não é habitada. Não, não tem nada a ver. Você tinha, sim, uma habitação, sim, só que isso aqui não é o objetivo, né? Integrar, eu estou integrando. Se você quisesse integrar, você não expulsaria, você melhoraria o quê? A circulação das pessoas, o meio de transporte. Você integraria mais o território investindo em infraestrutura. Então, não pode ser. C. Valorização da especulação imobiliária? Com certeza. Gentrificação de logradouros urbanos? Com certeza. Afinal de contas, eu estou elitizando esse espaço público. Então, consequentemente, eu tenho a valorização da especulação imobiliária. Esses terrenos vão ficar muito valorizados. Então, a resposta correta é a letra C, sem sombra de dúvida. Não pode ser a D, hierarquização da distribuição demográfica, modernização de redes rodoviárias. Esquece modernização de redes rodoviárias, tá? Hierarquização da distribuição demográfica, nada a ver, nada a ver. É exatamente especulação imobiliária e a gentrificação, elitização de logradouros urbanos. Então, a resposta C é a resposta correta e a gente termina aqui de comentar a prova de História da UERJ 2023. Espero que você tenha se saído muito bem e se você não se saiu, nós temos outras oportunidades na vida e ano que vem tem outra prova. Relaxe, descanse, se Deus quiser vocês vão passar. Estou torcendo
E foi um grande prazer ter comentado todas essas provas durante todo esse ano, preparado as aulas e ter contribuído muito para a formação e para o preparo de vocês. E ainda no mês de dezembro, a gente vai fazer um videozinho de despedida e espero que vocês realizem seus sonhos. Muito obrigada, um grande abraço e boa semana.